Olá, meus amores. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o verbo to have. O que significa esse verbo to have? O verbo to have significa ter, significa possuir alguma coisa, tá? Então, eu posso dar um exemplo, dizer assim, I have the book. Eu tenho o livro. Então, eu possuo o livro. Então, quando eu falo have, eu digo que eu tenho alguma coisa. Como todo o tempo verbal, como todo o verbo, nós usamos eles nas três formas. Que três formas são essas? Forma afirmativa, negativa e interrogativa. O verbo to have, na forma afirmativa, ele tem uma mudançazinha para o he, o she e o it. Qual seria essa mudança? Todo mundo está lembrado? Nós temos a mudança que ao invés de ficar have, ele vai ficar o quê? Has. Tá? Então, o verbo have, quando fica para he, she ou it, ele muda. Então, ele vai ficar has. Ah, professora, e tem o mesmo significado? Sim. Has, ele só vai mudar por conta da sua posição. Por exemplo, ele, ela e ele ou ela, que é it para objetos ou animais, estão na terceira pessoa do singular. Então, como está na terceira pessoa, eles mudam, tá bom? Então, ao invés de ficar have, vai ficar has. Vocês podem acompanhar sobre verbo to have na página 23 do livro, que aí vocês vão conseguir identificar melhor, tá? É muito simples, por quê? Porque quando eu falo assim, eu quero acrescente o verbo to have. Então, vocês sabem que quando tiver I, you, we, they, vocês sabem que vai botar have. E quando tiver he, she ou it, vocês sabem que vão botar has. Então, essa é a única diferença, não é nenhum bicho de sete cabeças. É só questão de vocês estarem sabendo que have é o mesmo significado que has, por conta da sua posição, por isso que fica has, que significa ter, possuir. É só isso mesmo, e geralmente ele vem logo depois do sujeito. Ah, professora, como é que fica na forma negativa? Na forma negativa, você só vai acrescentar o quê? O not. Então, vai ficar have not. Ou como a gente usa, nós vamos nos aprofundar só lá no final do livro sobre have, fica haven't. É só uma introduçãozinha básica para vocês entenderem o que é o have. Então, todo mundo agora já está sabendo que o have significa ter. Tá bom, amores? Na forma interrogativa, como vocês já sabem, estudaram também ano passado sobre a posição, essas coisas, vocês sabem que na forma interrogativa só troca. Ou seja, primeiro vem o que? O auxiliar, que é o que? O have. E depois vem o sujeito, que é o que? He, she, it, you. Mas lembrem-se, quando tiver he, she ou it, nós usamos has, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui que eu achei no livro, que diz assim, ó. She has a cauliflower cut. Então, nós usamos o has, por quê? Porque veio acompanhado do she. Se tivesse na forma negativa, ficaria o quê? Has not. E como ficaria essa frase na interrogativa? Has she a cauliflower cut? Entenderam? Então, só tem essa trocazinha. No livro, vocês conseguem identificar melhor essa questão do has e do have. Mas não é nem um bicho de sete cabeças, é só essa questão de vocês saberem o que é e como completar, tá bom? Beijo, qualquer dúvida, tá? Podem, como sempre, me procurar.